E aí galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Excel Pro e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um PROC-V de imagem, que nem esse aqui, ó. Você faz a seleção e ele muda a imagem de acordo com a seleção que eu estou fazendo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz, é bem simples, tá? Primeiramente, vamos começar aqui trazendo algumas imagens da própria internet, tá? Pode ser. Então eu tenho aqui imagem do Excel, do Outlook, do PowerPoint, do OneDrive e do Access, tá? O que você vai fazer? Você vai copiar a imagem da internet e vai jogar aqui dentro, tá? Copia lá da internet e joga para cá. Quando você jogar aqui dentro, você tem que fazer o seguinte: a imagem tem que caber dentro de uma célula, tá? Então esta imagem está dentro da célula C2, esta outra está dentro da célula C3 e assim por diante. Como é que você faz isso? Você colou a imagem, por exemplo aqui, né? Colei a imagem. Eu vou arrastar a minha imagem para cá e vou utilizar o Alt do meu teclado para deixar a imagem do tamanho da célula, de acordo com as linhas de grade aqui. Então eu seguro o Alt do teclado, arrasto aqui em cima para deixar no mesmo tamanho, aqui na direita e aqui embaixo. Então aqui, ó, coloquei a imagem dentro da célula exatamente do mesmo tamanho. E para as outras imagens você vai fazendo a mesma coisa. Então arrasta para cá e depois usa o Alt do seu teclado para deixar do tamanho exato da célula, tá bom? Feito isso, para todas as imagens aqui, você pode colocar até mais, né? Nesse exemplo aqui que eu estou dando, é somente essas imagens. Depois disso, você vai colocar no nome, o nome da imagem, né? Correspondente. Pode ser na esquerda, na direita, tanto faz, tá? Aqui eu coloquei na esquerda, então aqui é o Excel, aqui é o Outlook, PowerPoint, OneDrive e Access, tá? Poderia colocar mais aqui para baixo, ou então poderia colocar aqui para direita. Tanto faz, tá? Tanto faz onde você colocar. Depois que você fizer isso, você vai fazer o seguinte: você cria uma nova planilha e aí você vai fazer alguma seleção aqui, tá? Selecione a ferramenta. E aqui nós vamos fazer uma validação de dados para que fique com esse formatinho aqui, tá? Para você poder selecionar qual imagem você quer. Como é que a gente faz isso? Você seleciona a célula que você está querendo essa validação de dados. Você vai vir aqui em dados no Excel e vai vir aqui nesse botão de validação de dados e clica aqui, validação de dados. Abrindo essa janela aqui, vocês vão vir aqui em permitir, onde está dizendo qualquer valor, e vão colocar aqui a opção de lista, tá? Aqui em lista ele está pedindo uma fonte, de onde que está vindo os dados dessa lista. Você poderia digitar aqui, Excel, PowerPoint, etc. Mas não precisa. Você pode somente selecionar este quadradinho aqui e selecionar de onde está vindo meus dados. Meus dados estão vindo daqui, ó, desses campos. Então eu selecionei as células C2 até a C6, que é onde contém este meu intervalo de dados que eu quero selecionar. Clico aqui de volta e dou um OK. Feito isso, eu já tenho aqui a minha seleção de dados, tá? Ó, já está funcionando perfeitamente. E agora eu preciso fazer com que ele puxe a imagem correspondente desse texto. Então quando eu selecionar aqui Outlook, ele vai identificar que é esta linha e vai pegar essa imagem, tá? Agora a imagem, como é que a gente faz? Você vai selecionar qualquer imagem dessa aqui, tá? Vai copiar ela utilizando o Ctrl C do seu teclado. Aí você vem na planilha que você está montando, você clica com o botão direito. Deixa eu copiar de novo, acho que não foi. Não, desculpa, você copia a célula que está a imagem. Então a imagem está dentro da minha célula. Eu vou selecionar aqui qualquer célula em volta dela e vou utilizar as setinhas do teclado para chegar na célula que eu quero. Vou copiar a célula e aqui eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em colar especial e eu vou vir aqui em imagem vinculada.
Então ele vai criar uma imagem vinculada neste intervalo que eu copiei, tá? Então, e como aqui tenho esta imagem dentro da célula, é a imagem que aparece aqui. Tanto que se eu mover a imagem aqui, ó, ele vai aparecer deslocado, que foi como eu fiz aqui. É como se fosse uma câmera filmando esta célula aqui, tá? Então vou colocar ao normal aqui. Beleza. Agora eu preciso fazer esse link, né? Ele não está linkado aqui, ó. Tem que fazer com que ele identifique qual o texto que eu tenho aqui e mudar para as outras imagens. Como que eu faço? Vou criar uma fórmula, tá? A fórmula que a gente vai utilizar é utilizando índice e corresp, que seria o pai ali do PROC-V que a gente utiliza hoje. O índice, ele tem uma matriz, tá? Que ele vai retornar o valor dessa matriz. Aí tem o número de linha, que eu especifico, e o número de coluna, tá? Qual que é a matriz de valor que o índice tem que me trazer? Eu vou vir aqui e vou selecionar o intervalo das minhas imagens, que é da célula B2 até a B6, tá? Então é este intervalo que é a minha matriz, que é os valores que eu quero retornar do meu índice, beleza? Vou apertar F4 no meu teclado para travar a referência. Então a referência vai ser sempre de B2 até B6, tá? Ponto e vírgula. Depois ele pede o número de linha. Qual que é a linha que ele precisa retornar? Então na minha matriz B2 até a B6, deixa eu dar um pause aqui. Eu tenho este intervalo aqui. B2 até B6, tá? Eu vou colocar aqui sem preenchimento e vou colocar um contorno para explicar para vocês. Esta é a minha matriz do índice. A minha matriz vai do intervalo B2 até a B6. Para a minha matriz, eu tenho aqui a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha da minha matriz, tá? A linha correspondente da minha matriz, não a linha da planilha, tá? Eu estou na linha 2 da minha planilha, mas na minha matriz eu estou na primeira linha. Aqui estou na linha 3 da planilha, mas na minha matriz eu estou na segunda linha. Então ele pede aqui no corresp, ele pede aqui no meu índice qual o número de linha que ele precisa retornar. Então se eu estiver aqui selecionado Outlook, qual linha da matriz que ele precisa retornar? Precisa retornar a segunda linha da matriz. Se eu selecionar aqui OneDrive, qual que é a linha da minha matriz? É a linha 4. Então ele precisa identificar qual linha que é da minha matriz e retornar a imagem correspondente. Eu não posso ficar vindo aqui e colocar na mão aqui 5, né? Isso aqui é só uma forma, não se preocupe com isso agora. Mas eu não posso ficar colocando isso aqui na mão. Agora é 5. Depois eu mudo aqui no Excel, venho aqui, agora é 1. Não dá. Preciso fazer isso de forma automática. Para fazer isso de forma automática, dentro da minha fórmula índice, eu vou utilizar a função corresp. A função corresp, ela vai buscar o meu intervalo de dados aqui, que eu estou selecionado, e vai trazer em qual linha ele está dentro desse intervalo. Então aqui eu vou buscar esse valor aqui, Excel, que está nesse intervalo aqui, tá? Que é da célula C2 até a C6. E aí eu vou travar a referência aqui também, utilizando F4 no meu teclado. E eu vou colocar aqui o tipo de correspondência 0, tá? Por que 0? Porque ele vai identificar Excel e ele vai retornar somente para o valor exato que eu estou buscando. Se ele buscar Excel, ele vai trazer o valor certo. Se não for Excel, mesmo que seja parecido, ele não vai trazer, tá? Então eu estou buscando este valor da célula C2
nesse intervalo, que está entre C2 até C6, e o CORRESP vai me trazer o número de linha que este cara se encontra. Tá? Eu vou dar um F9 aqui para ele calcular. Ele calcula aqui 1. Tá? Ele está calculando 1 no CORRESP, porque Excel está na primeira linha da minha matriz. Se eu colocar aqui o OneDrive e pedir para o CORRESP calcular, ele vai trazer o número 4, porque é a quarta linha da minha matriz. Para o Access, mesma coisa. Ele vai buscar aqui a Access, vai buscar no intervalo C2 até C6, e vai retornar o número 5, porque é a quinta linha da minha matriz. Tá? Então isso aqui ele está trazendo de forma automática em qual linha da minha matriz se encontra este texto que eu estou buscando. E o índice serve para buscar a imagem. Então o CORRESP ele busca a linha que está na matriz e o índice busca, ele retorna a imagem de acordo com a linha que eu estou buscando com o CORRESP, tá bom? Feito isso, ele está dando 0, tá? Porque essa fórmula aqui não vai servir aqui em nada pra gente. A gente tem que fazer outra coisa para que essa imagem traga o que a gente quer. A gente vai copiar essa fórmula aqui. Vai vir aqui em fórmulas e vai definir um nome. Aqui no gerenciador de nomes vamos criar uma fórmula. O nome aqui pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar imagem. E ele se refere a esta fórmula. Então você vai colar a fórmula aqui e vai dar um OK. Aqui você pode apagar. Esta minha imagem vinculada, ela está trazendo a imagem vinculada nesta célula aqui. Tá? Tanto que quando eu seleciono a minha imagem, ela tem uma referência aqui em cima, que está a referência B4, que é esta célula aqui, B4. Se eu mudar aqui para B5, ele vai trazer o OneDrive, que está aqui na célula B5. Tá? É a referência da célula, nada mais do que isso. Para eu fazer com que ele puxe, de acordo com essa seleção aqui, eu vou vir aqui em cima, apagar esse cara, e vou fazer ele referenciar aquela fórmula que a gente criou, que é imagem. Quando eu coloco imagem aqui, que é a fórmula que a gente criou, ele vai trazer a imagem de acordo com o meu índice CORRESP que eu criei. Então aqui eu tenho Access, aqui eu tenho Outlook, deixa eu tirar essa coisa aqui. Agora eu tenho PowerPoint, agora eu tenho Access, OneDrive, Excel, tá? E é assim que a gente faz o PROC-V de imagem. Eu crio uma fórmula utilizando o índice CORRESP, que vai trazer a referência da minha célula, e dentro da célula eu tenho uma imagem, que ele vai trazer de acordo com uma imagem vinculada, como eu mostrei para vocês, tá? Depois é só vocês formatarem, tá? De acordo com do jeito que vocês quiserem, e deixar desse jeito aqui, tá? Aqui vocês podem inclusive vir aqui em exibir e tirar as linhas de grade para que ele fique desse jeito limpo aqui, para que não fique uma caixa em volta, tá? Da sua imagem. Então, é desse jeito que você faz um PROC-V com imagem, tá? Utilizando o índice CORRESP e utilizando ali imagem vinculada a partir de uma célula, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, né, curta e compartilhe com seus amigos. E se você também quer saber de mais assuntos e curiosidades e também coisas que a gente ensina sobre Excel, visita os nossos canais e nos siga nas redes sociais, tá bom? Valeu e até a próxima!